Hey there, Tichugo aqui de novo. Hoje não vou dar uma aula. Hoje nós não vamos falar sobre estrutura de inglês, não vamos falar sobre vocabulary, não vamos falar sobre expressions, não vamos falar de nada disso. Hoje o foco é uma question, é uma pergunta. Quanto tempo se leva ou quanto tempo demora para alguém falar inglês bem? Ou melhor, quanto tempo leva para alguém atingir a fluência? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu lancei essa question, uma enquete lá no Instagram, e aí algumas pessoas responderam. Gostaria de comentar as respostas de alguns alunos e de outras pessoas sobre essa pergunta. Quanto tempo leva para alguém atingir a fluência em inglês? Bom, antes de mais nada, a gente precisa entender o que é fluência. O que é falar inglês fluente? Eu acho que isso é muito contraditório. Para alguns, atingir a fluência é saber se virar totalmente lá nos Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, país onde se fala o inglês. Então é saber se virar, falar desde futebol até a economia mundial. Discutir algo banal como algo extremamente importante. Uma reunião de trabalho é alguém que sabe, que domina as 4 abilities, as 4 habilidades. Listening, writing, reading and speaking sem problema algum. Eu acredito que isso seja atingir a fluência. E de acordo com o padrão europeu, o padrão mundial, é chegar no nível C1, C2, né? C2 que é a maestria. Eu acredito que isso seja fluência. Mas eu acho que isso vai de pessoa para pessoa, quando cada um atinge o seu objetivo. Por exemplo, tem pessoas que procuram um curso de inglês, ou me procura, porque quer participar de reuniões lá na empresa, então quer entrar no mundo corporativo, fazer uma reunião, um treinamento em inglês sem problema algum. Para outras pessoas é simplesmente para viajar. Para outras pessoas é entender música e assistir filmes sem problema nenhum, se comunicar em inglês. Pelo padrão europeu, é quando você atinge o nível C1 ou C2. C2 é a maestria. A grande pergunta é quanto tempo se leva para chegar nessa bendita fluência. Dominar reading, writing, listening and speaking muito bem. No ensino tradicional, eles dividem em 5 estágios. Para alguém aprender inglês, adquirir uma habilidade fluentemente, sem problema algum, a pessoa tem que passar por 5 estágios. O primeiro estágio é a incompetência inconsciente. Que é isso? Quando a pessoa não sabe que não sabe. É quando, por exemplo, eu estou dirigindo um carro, estou aprendendo a dirigir um carro e não faço a menor ideia do que fazer. Qual é o primeiro passo, se eu tenho que colocar em primeira marcha, ou se eu tenho que colocar em ponto morto. Isso é incompetência inconsciente. Tem um segundo estágio, que é a incompetência consciente. Nessa fase, a pessoa mais se desenvolve e os resultados vêm assim quase que de imediato. É onde você sabe trocar as marchas, colocar a primeira marcha, aí acelera, solta a embreagem rapidinho e aí o carro morre. Vamos partir pro inglês. É quando você já sabe fazer algumas questions e responder, tipo, what's your name? Oh, my name is Hugo. Ou simplesmente it's Hugo. Oh, what's up, man? I'm fine, dude. Já dá para ter um diálogo ali básico. A fase seguinte é a competência consciente. É quando você já sabe dirigir o carro, mas ao mesmo tempo não consegue ouvir música e muito menos conversar com um passageiro. Você tem que se concentrar naquilo que você está fazendo. Aí nós temos a fase da competência inconsciente. Quando falar inglês é bem natural para você. Você consegue se expressar sem pensar. É o modo automático. Então já consigo dirigir o carro, engatar as marchas, acelerar, frear, ouvir música, conversar com o passageiro e apreciar a paisagem. Aí, logo depois desse estágio é a maestria. Aí é o piloto de Fórmula 1, meu. Aí é o cara. É a pessoa que consegue dar uma certa estética, uma beleza àquela habilidade. Nesses 5 estágios, leva horas e horas. Para você chegar à competência consciente, leva cerca de 1000 horas. Para você atingir a competência inconsciente, leva cerca de 5.000 horas. E a maestria são cerca de 25.000 horas de prática e treino. Galera, então vamos supor que um curso de inglês regular tenha 3 horas semanais de duração. Em um mês, vão ser 12 horas. 10 meses são 120 horas. Considerando o fato dessa pessoa estudar 2 vezes por semana, 3 horas semanais, 4 semanas no mês, 12 horas, um ano,
120 horas, em 4 anos serão 480 horas. Lembra? A competência consciente leva cerca de 1000 horas. Então, para atingir a fluência, desse jeito é meio complicado. Mas existem métodos e sistemas que aceleram esse aprendizado. E um sistema nada mais é do que aquilo que se baseia na frequência e estratégia do ensino. Esse vídeo é mais uma dica. Então, quando você for procurar um curso de inglês, quando for procurar aulas particulares de inglês, curso na internet, o curso presencial, o que seja, não se atenha muito não ao método. O método é importante? Sim, mas fique mais no sistema e a estratégia de aprendizado. Há várias estratégias e vários sistemas que podem acelerar muito o seu aprendizado. Então, assim, por exemplo, você não vai conseguir nada, né? A gente não vive numa Matrix, onde você vai conectar aqui e fazer um download. Tudo precisa de resiliência, esforço e dedicação. Considerando o fato de você ter um bom método sistematizado, aí é contigo, meu querido. É ralar, tá? É estudar, 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 praticando sempre as 4 abilities: listening, reading, speaking and writing, todos os dias, ou de forma estratégica diluir isso ao longo da semana, sem considerar o final de semana. Porque em final de semana a gente faz de um jeito divertido, não que os outros 5 dias não sejam, mas no final de semana você pode assistir um filme, você pode ouvir uma música, sei lá, uma coisa mais à vontade, mas com o foco em aprender inglês. Tudo aquilo que você pode levar em consideração para acelerar o seu ensino, aprender expressões novas, aprender palavras novas dentro de um contexto, você pode ajudar no seu aprendizado. Então, respondendo a pergunta, quanto tempo leva para alguém atingir a fluência? Eu não diria menos que 2 anos. Talvez 1 ano e meio, mas uma pessoa assim, muito extremamente dedicada e focada. Mas 2 anos eu acredito que se uma pessoa pegar firme mesmo todos os dias, fazendo listening, writing, speaking, reading, tendo um acompanhamento de um bom professor ou boas aulas, eu acredito que em 2 anos consiga atingir a fluência. De 2 a 4 anos, ou até mesmo mais. Lembrando das horas. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado. And see you soon.